Imperors Domination, capítulo 55. Caldeirão Celestial. A instrução do Dom de Li Qi e seu cultivo estavam indo bem de uma maneira ordenada. Outro mês passou rapidamente. Todo esse tempo Não Airen nunca apareceu, e Protetor Mo não apareceu também. Durante esse tempo, Não Airen foi o embaixador de outra seita, então até com sua falta de presença, Li Qi não estava surpreso. Entretanto, quanto ao Protetor Mon, foi um pouco fora das expectativas de Li Qi. Ó, irmão mais velho! Seu porte orgulhoso e olhos que enxergam longe com intuições penetrantes e que também entende o grande dão. Você poderia ensinar qualquer técnica secreta misteriosa. Vendo Li Qi, Não Airen esfregou as palmas de suas mãos, e sorriu alegremente. Li Qi o encarou, dizendo: Desde que você já ficou ao meu lado para lidar com os problemas, pare de tocar o traseiro do cavalo. Se você tem gás, então vá logo e peide, sobrescrito uma. O rosto de Não Airen ficou vermelho, mas sua expressão ainda estava normal. Ele realmente era uma pessoa que acreditava que mangas compridas ajudavam a dançar lindamente, sobrescrito 2. Ele sorriu e disse: Esse irmão mais novo roga ao irmão mais velho para me dar algumas dicas de cultivo. Li Qi olhou para Não Airen, então para o Protetor Mo ao seu lado, e disse calmamente: Essa foi uma ideia do Protetor Mo. Sendo descoberto por Li Qi, o rosto do Protetor Mo ficou vermelho. Ele não pôde deixar de sorrir forçadamente e dizer: Eu só estou interessado em ouvir sua sábia opinião. Na verdade, durante os dias da instrução do Dão de Li Qi, Não Airen estava fora da seita. Protetor Mo, por outro lado, ainda estava aqui e distraidamente ouviu a instrução do Dão de Li Qi. Ele se assustou porque uma lei de mérito primária como a lei de mérito espiral de Jade, até seu mestre não poderia pregar com tal ressonância com o grande Dão. Ouvindo acidentalmente a pregação de Li Qi o garantiu grandes benefícios. Então, isso intrigou o Protetor Mo. Agora, de sua perspectiva, Li Qi tinha uma percepção inigualável sobre a instrução do Dão. Ele temia que não houvesse ninguém que pudesse se comparar com ele na seita ancestral do incenso da purificação. Entretanto, no fim, ele era um protetor. Por causa dele particularmente ser uma pessoa de poucas palavras, ele não sabia como lidar com as pessoas, assim, ele não sabia como perguntar a Li Qi. Era por isso que, depois do retorno de Não Airen, ele imediatamente pediu ao Não Airen para vir aqui para consultar. Não Airen rapidamente suavizou a situação para seu mestre. Ele riu e disse: Mestre disse que o cultivo do irmão mais velho é alto, então seu irmãozinho irá perguntá-lo na cara dura por seu conselho. Li Qi nem olhou para Não Airen. Ele encarou o Protetor Mo e disse friamente: Nós estamos do mesmo lado, se há um problema, apenas seja franco sobre isso. Aqui, ele não disse nenhuma outra palavra. O resto foi deixado para eles contemplarem. Protetor Mo podia ver seu futuro nessas palavras. O momento que ele se juntou a Li Qi, com uma sentença para Yu-He, Li Qi elevou seus status. Agora, Li Qi estava dizendo isso, até se Protetor Mo fosse tolo, ele ainda podia entender as implicações por trás delas. O que vocês dois estão praticando é uma menor lei de mérito imperial nuvem violeta, certo? Li Qi olhou para o mestre e discípulo, quando disse isso. Correto. Protetor Mo assentiu repetidamente com sua cabeça, e disse: Atualmente eu subi ao rank primordial do céu, mas chegar à vontade do céu Deus primordial parece ser um pouco extenuante, sobrescrito 3. Como um protetor da seita ancestral do incenso da purificação, a aptidão do Protetor Mo, entre os protetores não era a mais alta, contudo, ele cultivava sem descanso, para que então seu cultivo chegasse ao rank primordial do céu. Uma lei de mérito menor, no final, ainda é inferior, a fim de cultivar a vontade do céu Deus primordial. É uma completa verdade que isso não é um assunto fácil. Rank primordial do céu era um limite para cultivadores. Uma vez que eles chegassem a esse rank, para dar um passo extra,
era mais difícil do que agarrar o céu. Nesse ranking, não dependia apenas de sua aptidão e talentos, mas dependia também de sua lei de mérito, tesouros celestiais magníficos, e etc. Li Qi falou. Nuvem violeta, uma lei de mérito menor originada da principal lei de mérito imperial, Sol violeta Yangteng da seita ancestral do incenso da purificação. Chegando ao ranking primordial do céu, se também for cultivado o Sol violeta Yangteng, então seria como um dragão se juntando a um tigre, água e fogo combinando forças, e seu cultivo iria aumentar. Se a seita ainda tivesse a lei de mérito Sol violeta Yangteng, eu seria assim. Protetor morreu abatido, e então suspirou gentilmente. Irmão mais velho, há algo que você não está ciente. Eu ouvi do meu grande mestre que nossa lei de mérito Sol violeta Yangteng na seita é imperfeita, com brechas e não está completa a sua totalidade. Ninguém ousava simplesmente cultivá-la. Meu grande mestre trocou para uma lei de mérito Paragon virtuoso diferente assim que ele alcançou ao ranking primordial do céu naquele ano, apenas para chegar a um nível mais alto. Não, Airen disse apressadamente. Ouvindo isso, Li Qi estava contemplando. A lei de mérito Sol Violeta Yangteng foi criada pelo imortal Minhen, e era extremamente poderosa. Agora, até essa lei de mérito imperial foi perdida pela seita ancestral do incenso da purificação. Na verdade, Li Qi poderia encontrar a lembrança da lei de mérito Sol Violeta Yangteng, não era um assunto difícil. Ele nem precisava ver o manual incompleto do Sol Violeta Yangteng, pois só a menor lei de mérito imperial Nuvem Violeta era suficiente para recuperar sua memória. Entretanto, no atual momento, Li Qi tinha um plano diferente. Agora, ele não tinha capacidade de dar ao mestre e discípulo toda a lei de mérito Sol Violeta Yangteng. A lei de mérito Sol Violeta Yangteng. Li Qi sorriu com uma expressão determinada e disse: Eu estou disposto a apostar, em apenas um ano, que você dois poderão praticar uma versão completa da lei de mérito Sol Violeta Yangteng. Quanto a vocês... Pausando aqui, Li Qi olhou para o mestre e discípulo, e disse sorrindo: Quanto à lei de mérito Nuvem Violeta, não há reclamações aqui. Antes, eu já observei suas situações vitais. A fundação do dom do protetor Mu é sólida, e irmão mais novo reina como uma sombra NT, uma cópia do Prot.Mu. Continue a praticar essa lei, assim que a fundação se tornar forte, então vocês irão praticar a lei de mérito Sol Violeta Yangteng. Será como se estivessem fazendo pouco, mas estarão colhendo grandes benefícios. As palavras de Li Qi fizeram o mestre e discípulo drasticamente chocados. Essas palavras eram extremamente confiantes, eles não conseguiam entender a razão de sua confiança em dizer isso. Em um ano, eles poderiam cultivar a lei de mérito Sol Violeta Yangteng completa. Sabe-se que a atual seita ancestral incenso da purificação não tinha essencialmente a lei de mérito Sol Violeta Yangteng completa. Se fosse uma pessoa diferente, eles definitivamente diriam que essas palavras eram loucas, e serviam apenas para consolá-los. Entretanto, tendo visto a assustadora demonstração demoníaca de Li Qi, Protetor Mu e não Airen não duvidavam de Li Qi. A única coisa que era surpreendente para eles era como Li Qi irá obter a lei de mérito Sol Violeta Yangteng completa. Li Qi disse para o mestre e discípulo ansiosos: Apesar de o Protetor Mu ter chegado ao gargalo, há métodos para ultrapassar esse gargalo. Quando você está praticando a lei de mérito Nuvem Violeta, de manhã, absorva o sol, de tarde, extrai a essência das nuvens. Combine a extrema chama vital Yang do Sol e a essência vital da tarde com a energia natural do mundo, e então as transforme em sangue da longevidade. Esse é um atalho diferente para a lei de mérito Nuvem Violeta, vocês dois podem praticar isso. As leis de mérito da seita ancestral incenso da purificação ou foram deixadas para trás por ele, ou foram criadas pelo imperador imortal Minhen. Não havia ninguém mais familiar com elas do que ele. Até se ele não pudesse encontrar suas lembranças da lei de mérito Nuvem Violeta, ele ainda saberia os princípios dessa lei de mérito. Nós tentaremos um pouco. O par de mestre e discípulo aceitaram a sugestão de Li Qi.
Claramente, em poucos dias, apesar do protetor Mo não vir, não Wairen pulou animadamente para cima e para baixo. Ele falou alegremente para Li Qi. Irmão mais velho, esse caso foi misterioso demais. Eu segui suas instruções em como praticar essa lei de mérito. Realmente foi fazer pouco enquanto colhia mais benefícios. Um dia de prática foi mais do que meus 5 ou 6 dias normais de cultivo. Irmão mais velho, como você teve a ideia desse método? Você não pratica a lei de mérito nuvem violeta. Tal resultado deixou não Wairen incrédulo. Na verdade, seu mestre também sentiu que isso era impossível. Esse resultado os deixou admirados. Li Qi apenas falou 1 ou 2 sentenças, mas essas palavras deram um caminho que eles nunca ouviram antes. Eu apenas calculei com meus dedos. Li Qi disse com facilidade. Não Wairen, é claro, não acreditava no cálculo dos dedos. Esse assunto era basicamente impossível. Até seu grande mestre, Elder Sun, não conhecia esse método. Por que é que Li Qi sabia desses detalhes tão específicos? Entretanto, se Li Qi não quisesse revelar mais, então não Wairen não ousava inquirir mais. Estando com Li Qi por tanto tempo, ele lentamente começou a compreender o temperamento de Li Qi. Li Qi falou alguns conselhos para o mestre e discípulo. Ele não imaginou que nem passado um mês, Protetor Mo já tivesse recomendado mais alguém para vir à instrução do dão de Li Qi. Essa pessoa era o mestre do Protetor Mo, e ele também era conhecido como Elder Sun, um dos 6 Elders. Seu cultivo era o suficiente para ser intitulado herói nomeado. Se dissessem que um Elder da seita ancestral Incenso da Purificação, uma grande personalidade com a qualificação para ser um herói nomeado, estava perguntando a um discípulo da 3ª geração por conselhos, esse assunto era algo basicamente inconcebível. De fato, recentemente, o cultivo do Elder Sun tinha um problema. Protetor Mo, como seu discípulo, naturalmente tinha que ajudar seu mestre, então a primeira coisa que veio em sua mente era Li Qi. É claro, Elder Sun pensou que a ideia de seu discípulo era ultrajante. Se fosse antes, Elder Sun teria repreendido o Protetor Mo na hora. Entretanto, hoje, o status do Protetor Mo era diferente. Elder Sun, como o mestre, tinha sido mais protetor e cuidadoso com seu discípulo. Protetor Mo apresentou os conselhos de Li Qi sobre a lei de mérito nuvem violeta para o Elder Sun. Elder Sun tentou uma vez e viu sua eficácia, o surpreendendo. No final, sob a importunação do Protetor Mo, Elder Sun eventualmente deixou de lado seu orgulho, e foi para o pico solitário para deixar Li Qi olhá-lo um pouco. Até com a chegada de um Elder, Li Qi ainda estava indiferente. Elder Sun não estava feliz com isso, mas ele ainda podia aguentar. Atualmente, até a descendente do portão demoníaco do Nono Santo, princesa do país do Boi Velho, era muito cuidadosa com Li Qi. Ele, como um Elder, não podia se dar ao luxo de se achar. Li Qi examinou a roda da vida, palácio do destino, e físico do Elder Sun, e então disse: a fundação do dão do Elder por ser considerada sólida, contudo, naquele ano, durante o ranking Renascimento Purificado, você estava muito ansioso pelo sucesso, e você deixou para trás defeitos em sua fundação do dão. Quando você estava no ranking primordial do céu, você trocou a lei de mérito nuvem violeta para uma lei de mérito Paragon virtuoso. Esse não é um grande problema. Apesar da combinação das duas leis de mérito não serem extremamente perfeitas, mas, no caso da redução da vida e calamidade do destino, não será fatal. As palavras de Li Qi, assim que saíram, chocaram Elder Sun. No início, ele não esperava muito de Li Qi, mas, agora, Li Qi o diagnosticou como um doutor tratando um cavalo doente.